Olá, aluna! Olá, aluno! Nesta aula vamos falar dos métodos do protocolo HTTP e explicar como e quando cada um deve ser utilizado. Além disso, vamos implementar os serviços responsáveis por alterar e excluir registros do projeto iniciado na aula anterior. Então vamos começar. Quando se trabalha na construção de sistemas web, geralmente a gente trabalha com apenas dois métodos do protocolo HTTP, que são os métodos GET e POST. O método GET é geralmente utilizado para navegar entre as páginas do sistema, e as chamadas ocorrem quando um usuário clica em um item de menu e o sistema apresenta a tela. Já o método POST é utilizado nos formulários do HTML, e as chamadas ocorrem quando um usuário preenche os campos contidos no formulário e clica em um botão para submeter as informações para o servidor. Mas quando se trabalha na construção de APIs, é muito comum utilizar também os outros métodos existentes no protocolo HTTP, para realizar operações específicas. Logo, é muito importante que você conheça todos os principais métodos e saiba como e quando utilizá-los. Então, vamos falar dos métodos HTTP mais usados. Em uma API, o método GET é utilizado exclusivamente para obter informações, que geralmente são provenientes do banco de dados. Logo, as respostas das requisições devem retornar um objeto ou uma lista de objetos no formato JSON. Em uma API, o método POST é utilizado exclusivamente para criar um ou mais registros. É também usado para enviar dados para serem processados do lado do servidor, como a criação de um relatório que demanda de um longo tempo de processamento. O método PUT é utilizado para alterar ou atualizar um registro. E o método DELETE é usado para solicitar a exclusão de um registro. Como você pode perceber, cada método do protocolo HTTP tem um propósito específico. É projetado para realizar operações distintas no servidor. E o uso apropriado desses métodos é crucial para garantir uma API eficiente, segura e de fácil entendimento. Agora que você já sabe como os métodos do protocolo HTTP devem ser usados, vamos voltar ao nosso projeto e implementar as funcionalidades de alterar e excluir registros. Então, para começar, a primeira coisa que precisamos fazer é abrir o projeto no VS Code. Ao abrir o projeto, ele será apresentado como mostrado na imagem. Com o projeto aberto, vamos começar a implementação do código no arquivo app.service.ts. Veja na imagem, onde os métodos atualizar e excluir serão adicionados. Na sequência, vamos detalhar a implementação desses métodos. Então vamos começar pelo método alterar. Veja na imagem como fica a implementação do método. Repare que ele recebe dois parâmetros. Um identificador, para informar qual registro será atualizado. E um objeto, contendo as informações a serem atualizadas no registro. Esse método realiza uma busca na lista de clientes e atualiza o registro, com o objeto recebido no parâmetro de entrada do método. Observe que o objeto retornado pelo método é o mesmo recebido no parâmetro de entrada. Seguindo, vamos agora falar da implementação do método excluir. Observe na imagem, que esse método recebe como parâmetro o identificador do registro que será removido. O número do identificador é utilizado para encontrar o índice do registro na lista, e na sequência, o registro é removido da lista por meio da função splice. Perfeito!
vamos agora detalhar as implementações que serão feitas no controller. Para isso, abra o arquivo app.controller.ts e veja na imagem como fica a implementação dos métodos alterar e excluir. Vamos começar falando do método atualizar. Como você pode perceber, neste método estamos utilizando a anotação do decorator @put. Perceba que dentro da anotação, estamos informando a variável id, que é declarada utilizando dois pontos antes do nome. Essa declaração indica que na URL da requisição, vamos passar um valor que representará o identificador do registro que queremos alterar. E no corpo da requisição, será enviado o objeto do tipo cliente contendo as alterações do registro. Na sequência, essas informações são passadas para o service, que é a classe responsável por realizar de fato a atualização do registro. Por fim, o objeto contendo as alterações é retornado como resposta da solicitação. Mais à frente, vamos ver um exemplo da chamada desse serviço no Postman. Seguindo, vamos falar agora do método excluir. Esse método utiliza a anotação do decorator @delete. E dentro da anotação, também estamos informando a variável id, que armazenará o valor do identificador passado na URL da requisição. Ao receber a requisição, o valor do identificador é passado para o método excluir do service, que realizará a ação de remover o registro da lista de clientes. Observe que o método excluir não possui retorno. E mais à frente, vamos ver um exemplo da chamada desse serviço no Postman. Um ponto importante que você precisa ter em mente é que para usar os métodos HTTP no controller, você não pode esquecer de importá-los. Perfeito! Vamos agora rodar a nossa aplicação e testar os serviços atualizar e excluir. E para executar o programa, basta rodar o seguinte comando no terminal do VS Code: npm run start. Ao rodar o programa, repare que no log do terminal agora aparecem as rotas dos serviços que acabamos de criar. Vamos agora testar os serviços alterar e excluir no Postman. Com o Postman aberto, vamos começar fazendo uma chamada do serviço responsável por retornar todos os clientes existentes. Repare na parte de baixo do programa, a lista de clientes retornada. Na sequência, vamos fazer uma chamada no serviço de alteração. Repare que agora temos que alterar o método HTTP para put. E na URL de requisição, precisamos informar o identificador do registro que iremos alterar. Além disso, também precisamos adicionar no corpo da requisição o objeto com os dados a serem atualizados. Ao clicar no botão Send, o serviço retorna o registro contendo os dados alterados. Vamos agora seguir para o método excluir. Perceba na imagem que para chamar esse serviço, precisamos utilizar o HTTP delete. Na URL, precisamos apenas informar o identificador do registro que pretendemos remover e clicar no botão Send. Como esse serviço não possui retorno, apenas o status é apresentado, informando que a solicitação foi processada com sucesso. Agora, quando fazemos uma nova chamada ao serviço de listar todos os clientes, é possível verificar que o registro de identificador 3 foi removido da lista. Excelente! Com isso terminamos a implementação de todos os métodos responsáveis por listar, salvar, alterar e excluir registros. Parabéns por ter chegado até aqui! E lembre-se que o código-fonte do projeto mostrado nesta aula
está na descrição deste vídeo. Na próxima aula, você vai aprender a construir uma aplicação cliente para consumir todos os serviços que implementamos em nossa API. Será uma aula muito importante e você não pode perder. Então fique ligado. Se inscreva no canal para receber todas as novidades. E até a próxima aula.